Que bom de estar de volta com vocês. Durante essa semana, quando nós estávamos falando sobre a vida de Jesus, a ida dele para a escola, dentro de casa, indo para o templo, chegou um pensamento em meu coração que eu pensei, Deus, ele tinha muita fé, muita coragem e colocar o filho dele na casa de uma família. Porque nós sabemos que quando Deus criou os fundamentos da terra, depois ele criou também o fundamento da sociedade, que é a família. E a família, ela foi destruída logo depois. A história podemos ler em Gênesis, quando Caim matou o irmão dele, quando os pais deles mentiram, se esconderam a Deus, etc. E aí a família foi destruída, o fundamento da sociedade, ela foi destruída. E aí Deus, vindo com o filho dele aqui neste mundo, ele escolheu uma família. E eu fiquei muito entusiasmado, eu fiquei muito grato de ver que Deus ainda acredita na família. E Deus entregou o filho dele, Jesus, numa família pobre. O pai era carpinteiro, meio carpinteiro, diz a história também, pedreiro. Parecia que ele construía casas, mas ele era pobre, diz o Evangelho. Mas é uma família que tinha um temor ao Senhor. É uma família que tinha um coração voltado para Deus. É uma família que buscava, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando eu ver na Bíblia o encontro do anjo com a Maria, como era uma serva obediente, disposto a cumprir a vontade de Deus. Ela diz, seja feito, Senhor, a tua vontade. Quando eu vejo o encontro do anjo com José, eu vejo também José, ele não está questionando, ele não está discutindo, mas ele simplesmente se submeta à vontade de Deus. Deus colocou o filho dele num casal, o macho e a fêmea. Deus, ele conservou o plano inicial de uma família, de um homem e mulher, não importando se é pobre ou rico. É uma família que tinha temor a Deus. Ambos se querendo submeter à vontade de Deus, cuidando e guardando a origem da sua criação. Então isso me alegrei tanto. Me alegrei porque Deus, ele valoriza uma família.
E nós sabemos que uma família é o base da igreja, é o base da sociedade. Mas, do outro lado, também eu pensei neste casal, na José e Maria. A tarefa que foi dada a eles não foi uma tarefa fácil. E às vezes a gente não pensa muito sobre isso. A tarefa que eles tinham foi educar, ensinar, cuidar o Filho de Deus que se esvaziou de ser igual a Deus, que abriu a mão de tudo que era seu e que tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Isso quer dizer, Jesus, ele viveu o tempo de bebê, o tempo de criança pequena, o tempo de criança que mais brinca, de adolescente, criança que tinha de ir para a escola. Tudo isto Jesus passou. E Maria e José, eles tinham de acompanhar, eles tinham de orientar, eles tinham de corrigir tudo isto. Eu sei que nós podemos dizer que Jesus nasceu sem o pecado original. Nós podemos dizer que ele foi gerado pelo Espírito Santo. É verdade. Jesus nasceu sem pecado original, gerado pelo Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele acompanhava o Senhor Jesus desde antes de nascer. Mas mesmo assim, quando ele nasceu, ele passou por todos os estágios da vida humana. E a José e Maria, eles tinham de acompanhar isto. Bom, creio que nós podemos aprender alguma coisa, ou talvez muitas coisas, com Maria e com José. Primeiro, Jesus ele tinha de aprender como qualquer criança em casa e na escola. Jesus tinha de aprender a ajudar em casa, a arrumar as bagunças que ele fazia. Jesus tinha de aprender a obedecer. Jesus tinha de aprender a ir para a escola, a fazer o dever de casa. E os pais, eles tinham a responsabilidade de acompanhá-lo, de escolher para ele os melhores, vamos supor, lugares para ele estudar, dentro das possibilidades deles. Eles tinham de acompanhar ele nos estudos. Eles tinham de orientar ele espiritualmente. Eles tinham de ajudar ele a ensinar a orar, a ler, a meditar, a tomar decisões. Maria, ela tinha de estar presente na vida de Jesus como mãe, consolando, estimulando, amando, cuidando. E José, ele tinha de trabalhar duro para trazer o pão de cada dia em casa. Ele tinha de tirar tempo para estar também com o filho dele. Ele tinha de estar lá para colocar os princípios de caráter
ensinar a ele, o Senhor Jesus, os princípios de responsabilidade, os princípios de um cidadão e tudo isto mais. Então Jesus, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, sendo criança, adolescente, jovem e adulto. E a Bíblia diz, ele passou por isto sem pecar. Creio que o grande segredo é a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas também os pais que temente a Deus, pais buscando em primeiro lugar o reino de Deus, pais que criaram uma família nos fundamentos, nas verdades da palavra e nos princípios de Deus. Creio que isto são grandes exemplos para nós. Jesus diz em Hebreus 4, versículo 15, ora, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Menino, filhos, vocês acham difícil às vezes? Eu posso te dizer que Jesus também talvez achou difícil. Mas ele obedeceu. Ele escolheu sempre o lado certo. Ele sempre fugiu do pecado. Quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele estava lá no templo e a mãe dele disse, filho, como você pode fazer uma coisa deste conosco? Ele não respondeu com grosseira, ele não respondeu com tom bravo, mas ele simplesmente perguntou, o senhor não sabia que eu tinha de estar perto, tinha de estar buscando as coisas do meu pai? E aí a Bíblia diz, e ele ia com os pais e ele obedecia a eles. Isto é o exemplo do Senhor Jesus. Quando ele estava lá na escola estudando, nós sabemos que o estudo não era fácil. Eles tinham de aprender muitas coisas, decorando orações, decorando versículos. Ele tinha de aprender 3 línguas, geografia, mas ele aprendeu. E quando ele estava lá no templo de novo, eles se admiraram da inteligência e da sabedoria do Senhor Jesus. Eu sei, porque ele era filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo tinha ungido ele. Mas eu sei também que Deus escolheu uma família onde Jesus Cristo poderia crescer, se desenvolver, aprender e fazer a vontade do Pai. A Bíblia fala que Jesus era pobre. A história fala que depois desses 7 anos de estudo,
podemos dizer 5 anos, primeiro grau, 2 anos, curso médio, e depois poderia ir para a faculdade, lá em Jerusalém, ou outras cidades grandes. É onde Paulo estudou, aos pés da Gamaliel. Jesus não podia. Não pôde, porque ele não tinha inteligência. Mas não podia, porque os pais não tinham dinheiro. Jovem, que bonito se nós podemos chegar a um ponto de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Não é tudo para todos. Não é tudo que a gente deseja vai ser realizado ou pode se realizar. E Jesus, como o caráter que ele tinha, como a sabedoria que ele tinha, como a obediência que ele tinha, ele deixou de ir para a faculdade, apesar que ele tinha a inteligência. Cristo prova quando ele estava lá em Jerusalém. E eles ficaram admirados da sua inteligência e sabedoria. Ele foi lá para a oficina do pai dele. E ele começou a aprender a profissão do pai, ajudando o pai. Até que depois ele não era conhecido como o mestre, apesar que ele tinha esta inteligência. Ele falava as línguas, ele conhecia os profetas, ele conhecia os livros de Moisés, ele sabia falar, mas ele não passou nessas coisas que neste estudo que muitas das vezes desejam. E ele ficou conhecido, sabe como? Perguntarem assim, por acaso ele não é o carpinteiro? É. Mas um carpinteiro cheio do Espírito Santo. É um carpinteiro que veio aqui cumprir a missão que Deus deu para ele e que ele sempre segurou. Falava, eu veio para buscar e salvar os perdidos. Eu não veio para ser servido, mas eu veio para servir. Eu veio para dar minha vida no lugar dos outros. Eu vou morrer para que vocês podem ter vida, vida eterna. Meu amigo, meu irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo é um exemplo de amor, de dedicação, de negação de si mesmo. Eu creio, mais uma vez, em primeiro lugar, pelo poder do Espírito Santo, mas em segundo lugar, que ele foi criado numa família que tinha temor ao Senhor, que era submisso à vontade de Deus. É uma família baseada nos fundamentos da família que Deus criou. Macho e fêmea. Bem distinto as responsabilidades de cada um. E assim, o nosso Salvador cresceu. E sabedoria
cresceu fisicamente, cresceu em conhecimento, cresceu também em graça diante dos homens e diante de Deus. Que Deus nos abençoe. A paz para todos.